Mais uma vez, uma passagem, né? A gente gosta de dar muito de exemplo, né? O senhor deu alguns exemplos aqui, ele participou, e esse eu participei. Em torno de 3 semanas atrás, aproximadamente, numa operação na Maré, nossas equipes estavam incursionando todos os protocolos que foram falados aqui, com a ambulância, o imagiador, né? E, naquele momento, uma patrulha minha desembarcou do blindado, num ponto seguro, e uma moto com um rapaz passou e deu a volta. Foi por trás da patrulha. Em primeiro momento, o meu policial, que era a retaguarda da patrulha, ele não tinha visto ainda armamento, porque tinha um piloto e um outro rapaz atrás do piloto. E quando ele tentou fazer a abordagem, ele nem conversou, porque ele estava com um AK, chamado AK-Baby, aquele AK pequenininho. Ele já levantou e deu uma rajada no policial. O policial conseguiu efetuar 2 disparos e recebeu 3 disparos de AK-47. 2 desses disparos pegaram nos braços do policial, quebrou um dos braços, e o outro perfurou carne, e o terceiro entrou pelo ombro e saiu no pescoço. Saiu aqui na frente do pescoço. Esse policial está vivo por técnicas de salvamento de enfermeiro tático, de paramédico de combate, que fez todo o protocolo e procedimento de salvaguardar a vida do meu policial. O marginal que estava com o fuzil, ele veio a ser ferido, socorrido, mas infelizmente veio a óbito e foi apreendido um fuzil AK-47. Então, o limite é muito tênue, como o senhor falou, é muito complexo. Realmente falar que com uma pessoa que se predispõe a sair de sua casa e pegar um fuzil de guerra, num calibre 762, e depois alguém tiver a oportunidade de pegar algumas aulas de balística e entender o estrago que um calibre desse faz dentro de um corpo humano, que não é somente a passagem da munição, é todo dano colateral com a energia gerada. Às vezes, passando perto, ele pode afetar o seu coração e outros órgãos e dar falência nesses órgãos, só da passagem, a energia atrás dele. Então, isso tudo sendo avaliado, esses momentos, e aí, doutor Tiago, agradeço as suas palavras aqui, em nome de toda a Polícia Militar, o entendimento foi muito claro e preciso do senhor. Entender esse momento, e nós já conversamos sobre isso no batalhão, o senhor lembra? Né? A dificuldade é entender o que é isso, entender e deixar um pouco mais claro para os nossos policiais. E essa discussão aqui é aprender como fazemos isso. Exemplos temos 1000. Como o senhor falou também, eu bati fuzil com fuzil várias vezes, não foi só uma no Vidigão, não, várias vezes. E aí falam, mas tem bordas de tatuagem. Eu já escutei, mas tem bordas de tatuagem. Mas foi de próximo mesmo. Os combates urbanos, a maioria deles são aproximadamente até 10 metros. Então, muitas das vezes, vai ter a orla de tatuagem, vai ter, e foi um conceito que foi se mudando ao longo do tempo, que tem orla de tatuagem e execução, tiro de curta distância. Lógico que isso tem que bater com o depoimento do policial. E aí vem das instruções que a Polícia Militar tanto prega, tanto prioriza, para entender o policial como escrever melhor quando ele vai para a delegacia. Aí, como o defensor falou, ele vai sozinho. Às vezes estressado, tenso, final de um turno de serviço, e ter que ficar, às vezes, mais do que o agressor lá para prestar o depoimento. E aí ele está naquela, vamos falar logo que eu quero sair. E aí, no momento que eu me aproximo do Ministério Público, ele começa a ouvir de novo os policiais, e isso cai drasticamente o nível de denúncias. Então, é um contexto que a gente tem que entender. Por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns momentos, quando um homem barricado, armado, ele pula de uma barricada para outra, nesse intervalo, se ele for abatido, ele ainda está coberto na legítima defesa. Mas ofereceu de costa, ele estava de costa para você, ele não oferecia risco naquele momento, mas ele estava indo para um outro ponto para efetuar disparo. Então é entendido ainda como um momento de iminente perigo, que ele está indo para um outro local efetuar disparo. Mas há um entendimento consolidado, como foi falado aqui também, dos protocolos utilizados na Inglaterra, no caso do brasileiro. Então, a gente tem que entender aqui como podemos, de uma maneira legal, né, e aqui estamos nossos deputados, representantes de várias unidades, como fazer isso, talvez uma interpretação de uma repercussão geral, não sei melhor, de formalização jurídica, para que isso se consolide, porque casos de policiais que estavam com medo de atuar não são poucos. Graças a Deus, ele vem diminuindo, mas ainda é muito grande a incidência do policial com medo. E aí, medo gera o não trabalho, que é muito ruim, e quando tem que atuar, hesita. E aí,
eu não quero entrar no detalhe do caso, mas... Lagoa. Faca. No BOPE, a gente treina e fala assim, 7 metros. Entrou no raio de ação de 7 metros, não entre em contato direto com essa faca. Tem até um nome isso, eu esqueci. 21-foot rule. Desculpa por ele. Mas isso tudo são vivências que a gente busca nos nossos intercâmbios. Israel utiliza muito isso, porque lá tem muito ataque à faca. E aqui a gente está começando a ver isso também. No último problema que nós tivemos essa semana, o agressor também tinha uma faca. E estimulado por muita coisa que ele viu na imprensa. Então tem que entender também o trabalho da imprensa nesse momento todo. Como agir, como informar uma ocorrência. Né? Nós sabemos que nós temos... E esse medo todo gera uma outra coisa, que é o problema psicológico que gera para o policial. E hoje é uma crise enorme. Tivemos esse final de semana 3 tentativas de suicídio, 2 consumadas, de policiais militares. A tropa também precisa ser atendida quanto a isso. Isso tudo é um ambiente incapacitante. Eu acredito que a gente está num caminho de melhora. Isso aqui demonstra isso. Todas essas forças aqui discutindo. Mas essa discussão precisa avançar. Não é só falar, como você falou. Estamos falando, mas o que realmente nós podemos fazer? Sair daqui, não somente com a pergunta, mas qual é o próximo passo? Né? Gostaria muito de sair com esse sentimento aqui e informar, né, eu, Coronel Conzenei, para o nosso comandante, nosso secretário, o próximo passo vai ser um estabelecimento de procedimentos, ou entendimento de estabelecer o que melhor seria iminente perigo. O que é esse iminente que tanto fica na cabeça do policial? E muitas das vezes é o entendimento dele. O iminente perigo para um policial do 41 não é o mesmo do policial do 23. Pela expertise e experiência de cada um. Mas deixar isso consolidado nos dar muito mais tranquilidade ao policial para ele trabalhar sem dúvida nenhuma. Tá? Então, agradeço aqui essa oportunidade de discutir mais sobre essa palavra. Né? Obrigado. Iminência. A questão da iminência, nós não vamos chegar a um consenso aqui, porque até hoje o judiciário não chegou a esse consenso como um todo. Então, essa resposta não teremos. Mas essa casa já pensou num paliativo há algum tempo atrás. E esse paliativo, que se encontra, inclusive, na ação da Maré e também no TAC da PEMERGE, é a verdade fotográfica. Como assim? A compra e o uso das câmeras pelos próprios policiais. Porque, muitas vezes, os policiais, eles automaticamente, eles são descartados de uma possível execução simplesmente porque eles tinham aquela operação filmada. Então, a bodycam já era prevista aqui nessa casa, porque ela pensou numa forma de proteger o policial. Se eu não sei o que é iminente ou deixa de ser iminente, então vamos fazer o seguinte: vamos permitir que a verdade fotográfica com a filmagem do local do fato, da ocasião que está acontecendo, permitam ao delegado, permitam ao promotor e permitam ao juiz um melhor valor. Isso vai auxiliar muito a defesa do policial militar. Vou ser bem breve. A questão da câmera corporal eu acho válida. Qualquer tecnologia que venha para auxiliar o policial é um instrumento, o policial às vezes não tem essa ideia, que é um instrumento de defesa dele. Não raras vezes o policial acusado, vamos supor, aconteceu recentemente de extorsão de um elemento dentro de uma comunidade, a mãe prestou depoimento, a irmã, o policial ficou tanto tempo dentro da casa e o policial foi salvo pelo GPS. Eu consegui comprovar que a viatura parou em tal local, consegui no Google Maps identificar esse local, tracei a rota a pé, que eles progrediram a pé até o local onde supostamente era a casa do marginal, e consegui ter o tempo de retorno deles até o local e consegui comprovar que o tempo que eles ficaram dentro da casa, onde o elemento foi preso, foi mínimo e que consegui desconstruir aquela versão. Então, o uso da tecnologia é extremamente importante para o policial e a gente apoia essa iniciativa. Mas eu tenho uma preocupação como defensor de não tarifar essa prova. Que amanhã depois, o que vai acontecer? A câmera não funcionou, denuncia, resolve depois. A gente não pode cair nessa esparrela de acreditar que a câmera vai salvar todos e resolver todos os problemas. É uma tecnologia de auxílio, mas que ela não vai funcionar num dia.
a licitação com a empresa que faz a gravação das imagens vai vencer, aquilo não vai estar funcionando, e o policial não vai deixar de combater por isso. O policial não vai deixar de ir lá na comunidade tal, combater, tentar cumprir uma mandado de prisão, porque a câmera não está funcionando. E aí a gente precisa ter o respaldo das outras instituições. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Que é muito mais confortável para quem está na ponta, o promotor que vai atuar no final, tendo a câmera. Isso nos traz conforto, traz para mim conforto defensivo quando eu vou exercer a defesa. Mas eu tenho que saber que isso vai ser uma realidade que vai acontecer como acontece com as viaturas. Tem GPS? Tem. Está funcionando? Não. Não é isso? Então, a gente tem que tomar cuidado para não tarifar essa prova e aí, depois, jogar na conta do policial dele explicar que, naquele caso, não tem imagem. Se não tem imagem, alguma coisa houve. Né? Ele botou uma fita isolante na câmera e aí começam as teorias conspiratórias que a gente, muitas das vezes, vê. A gente espera que esse debate floresça, que a gente consiga chegar num conceito um pouco menos elástico do que é a iminência, e isso vai trazer uma segurança ao policial, e a Defensoria, como sempre, está com as portas abertas para o que essa comissão precisar. Existe um instituto americano, que é o Instituto de Ciência da Força, né, o Force Science Institute. Ele fala muito do caso que ele falou, do meliante estar trocando de barricada. Ele faz um estudo que a pessoa se vira de costas em menos de um segundo. Então, o tempo de reação do policial, e às vezes ele vai atingir aquele elemento pelas costas, e em menos de um segundo antes, né, uma fração de segundo, ele estava de frente atirando. E fala sobre o uso de câmera corporal, e eu não vou lembrar agora a cidade americana, mas a partir do momento que o policial começou a usar a câmera, houve uma redução de denúncia contra os policiais da ordem de 87%. Então, esse estudo estava até verificando se era uma mudança de atitude do policial, porque ele estava se filmando, né, estava filmando a operação dele, ou se realmente a população começou a ver o seguinte: não adianta eu falar, porque existe prova que vai dizer que ele não está cometendo essa falha. E o FBI, ele tem eu fiz um curso com a Guarda Costeira Americana, né, e o americano ele tem um critério que eu entendo que seja a iminência, né, que justifique a legítima defesa, que é a posse da arma, que seria, no caso, não só a existência da arma, o controle da arma, a arma está ao alcance daquela pessoa, e a intenção da pessoa de usar a arma. E o que eu vejo é em todos os casos, ou na grande maioria dos casos que a polícia age, existem esses três elementos. Aquela pessoa que está com um fuzil, portando o fuzil, ele tem a posse da arma, que a arma existe. Ele tem o controle da arma, que a arma está sob o domínio dele. E se ele está com aquela arma naquela situação, ele já tem a intenção de usar. Então, isso englobaria a iminência. Eu acredito que esse critério, esse protocolo americano poderia talvez ser adotado pela gente, né? Pela justiça brasileira e pelo entendimento jurídico brasileiro. E quando ele fala arma, ele não trata apenas das armas de fogo, né? Ele trata das arma branca, né? Que envolve bastão, machado, faca, qualquer tipo de arma que possa provocar uma lesão. O que o Nunes falou dos 7 metros, o André Freitas citou ali em inglês, Alexandre, desculpa. O Alexandre Freitas citou ali, é a regra dos 21 pés, né, que a menos de 21 pés, você não existe tempo hábil para sacar a arma e efetuar um disparo. Então, qualquer pessoa com a faca, a uma distância menor, que já se considera hoje de 8 metros, já é um risco potencial, vai provocar uma lesão. E uma lesão de faca não é, quem ataca com faca não faz um ataque suave, é um ataque agressivo e repetido. A chance do policial morrer no caso de ataque com faca é muito grande. Se não houver uma reação antes, não tem jeito. E algumas pessoas podem falar, não, mas pode usar o taser, pode usar gás de pimenta. O americano, que eu assim, uso como referência sempre que eu estudo, que eu busco informação, ele fala o seguinte: está armado com faca,
a defesa é arma de fogo. O escalonamento vai para o último degrau. Ele começa com a presença do policial, verbalização, houve a intenção, houve a movimentação e já é o último escalão. Ele não passa pelo taser, ele não passa pelo armamento químico incapacitante. Porque a pessoa pode estar drogada, pode estar alterada, nem sempre o taser provoca o efeito que ele tem que provocar, nem sempre o gás de pimenta provoca o efeito que tem que provocar. Então, existem estudos mundiais, existe estudo na Inglaterra, existe estudo nos Estados Unidos, existem institutos nos Estados Unidos, que é mais de um, citei um aqui, que é o que eu consulto mais vezes, que tratam desses assuntos com maior frequência. E eu acredito que sempre que for ter uma discussão, isso tem que ser trazido à tona. E uma coisa que é muito feita nos Estados Unidos, que eu raramente presenciei no Brasil, é a justiça chamar o especialista para, naquela audiência do júri, que o júri é muito mais comum nos Estados Unidos que aqui, né? Aqui é só para o caso específico, para o especialista, que é alguém que vive daquilo, trabalha naquela área, ele se pronunciar a respeito daquele fato específico. Isso eu acho que traria uma segurança maior para o policial nos casos que fossem levados à justiça. Tenente Coronel Rogério, muito feliz com a vossa intervenção. Veja, esses protocolos, nesses países, eles são favoráveis aos cidadãos de bem e aos policiais. Esses protocolos já existem. Mas, concluindo a minha intervenção, o problema do Brasil, aqui da aplicação, não é técnico, é ideológico. Esse é o problema. Porque nós já temos precedente, como o senhor acabou de dizer. Isso não é aplicado aqui por causa das tendências ideológicas existentes. E essas tendências fazem com que o senso comum modificado, uma palavra muito cara, Antônio Gramsci, tenha a intenção, ou veja uma faca como algo inofensivo. Ah, o cara está com uma arma, como que ele deu um tiro em alguém que estava apenas com uma faca? Porque esse senso comum, até mesmo isso já foi modificado. Então, era isso que eu queria dizer. Parabéns pela vossa intervenção, mas digo, o problema não é somente técnico, é muito mais ideológico.